Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, da Fortaleza Jurídica do Produtor Rural. E como sempre, o nosso objetivo é trazer pessoas que têm uma bagagem, uma experiência de vida diferente dentro do agronegócio, para poder compartilhar com você, que é produtor rural, que faz parte desse ecossistema do agronegócio, para poder ter novos insights, né, novos aprendizados e colocar isso efetivamente em prática. Estamos nos aproximando aqui do nosso episódio número 100 já. E temos uma convidada muito especial hoje, que é a professora Virgínia Damin, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Uhum. E a professora Virgínia da UFG, professora de agronomia, que vem fazendo um trabalho incrível, pelo que vemos acompanhando pelas redes sociais. E ela vai compartilhar um pouco aqui conosco sobre toda essa experiência que ela tem tido com enfoque na questão do solo, e que é onde que está o diferencial, naturalmente, na agricultura, né? E boas práticas, enfim, tudo que a gente tem aí dessa realidade do mercado nesse segmento, tá bom? Muitíssimo obrigado, Virgínia, por ter aceitado o nosso convite, né, para poder estar aqui hoje. E é isso, vamos ficar à vontade aí e pode começar contando um pouco para nós sobre sua origem. Você, enfim, você até colocou aqui, é Goiânia do Pé Rachado, não é? Começou no agro, como é que foi que você chegou até aqui? Queria agradecer, primeiramente, é um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, né, e um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro do agro. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Avaré. Essa é a minha origem, né? Meu avô era produtor rural, né? Pequeno, tinha um sítiozinho, né? Sim, plantava milho, mais voltado para as culturas de grãos. E eu, desde criança, gostei muito, assim, dessa coisa da natureza, de estar na natureza, né? E quando eu fui tomar a decisão, falei, nossa, acho que a agronomia é meu curso, né? Eu quero realmente estar no campo, eu quero levar uma outra vida, assim, né? Um pouco mais longe da cidade, uma coisa mais ligada com o campo. E aí fui fazer agronomia, me formei em 2003 na Universidade Federal de Lavras, né? E já durante a graduação... Que é referência no Brasil, inclusive, né? É referência. E durante a graduação eu percebi que eu gostaria de trabalhar, assim, juntando a questão da sustentabilidade com o agro. Então, né, a gente sabe que tem muita coisa para fazer dentro dessa linha, né? E que o agro, ele pode ser, sim, um dos grandes pilares da sustentabilidade. E eu queria estar atuando mais diretamente nessa área. Então, eu fui fazer o mestrado, doutorado, né? Fiz na área de solos, fiz na Exalc, em Piracicaba, né? E assim que eu terminei o doutorado, eu passei no concurso aqui para professora da área de solos. Hoje eu trabalho muito voltado para a saúde do solo, né? Em algum momento percebi também que a gente precisa muito entender da parte biológica, é uma coisa que eu acho que vai aparecer aqui durante a nossa conversa, né? E aí eu fui fazer um pós-doutorado lá no Reino Unido para entender melhor sobre a diversidade genética dos solos, como que a gente preserva essa diversidade e principalmente como que ela pode ajudar o produtor rural a produzir mais, né? Então, hoje, assim, o que eu percebo com todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo é que é possível produzir mais, ter mais rentabilidade e de forma mais sustentável. Legal. Eu sou advogado, então, naturalmente, que a minha visão é superficial e distinta, mas vendo a família de produtores rurais, meus avós também eram, e então vem acompanhando ali mais ou menos, né? E a gente jogando aqui no agronegócio. Me parece que dentro disso do pouco que você colocou até agora, o que a gente, pelo menos a visão que se tinha muito, era assim, o solo numa perspectiva de minerais. Então o solo, eu preciso desse mineral, disso, aquilo, calcário, isso, aquilo. E assim, quando surgiu, porque eu vejo meu avô, por exemplo, que era pecuarista, hoje é muito natural você ver o pecuarista como um agricultor de capim, né? Num primeiro momento, que o bom pecuarista é aquele que é um bom agricultor, né? Mas não era essa a realidade. Então, o capim ali não sabia nem que era um calcário, não sabia nem esses conceitos básicos, vamos dizer assim, nessa perspectiva mais mineral. E aí o que eu vejo agora, um maior nível de preocupação e de visão dos nossos clientes, produtores, é um olhar para o solo, não apenas com esse olhar da perspectiva mineral, mas na microbiota, né? Peraí, você tem um ecossistema ali de baixo, você tem uma série de vidas ali, de organismos, e você conduzir adequadamente com eles é muito importante para o resultado que você vai entregar ali na agricultura. Consequentemente, é um resultado mais sustentável pelo que é colocado, né? Não é só uma questão de ganho financeiro, mas você tem esse ganho sustentável também. E até num contraponto, que eu vi algumas palestras, o pessoal fala assim, não é só você chegar e chuchar calcário a rodo. Às vezes, se você colocar demais, de forma intensiva, assim, assado,
você vai prejudicar essa microbiota que vai te gerar outras perdas em outras perspectivas, né? Conta um pouco pra gente como é que é essa visão, assim, esse avanço, ou o que que você tem de dados. Eu acho que é muito legal a questão de dados. Quando você chega numa propriedade que não tinha esse olhar, que trabalhava com outra metodologia, o que que eram os resultados alcançados e, a partir do momento que se mudou a metodologia, o que se alcançou. Bom, realmente, né? Hoje a gente está vivendo uma transformação na agricultura. O nome que a gente tem dado para isso é a agricultura regenerativa, né? Então a gente vem fazendo uma agricultura que ela está muito mais voltada para essa questão da biologia do solo. E como que a gente, como pesquisador, começou a perceber essa importância. A gente, há muitos anos, vem observando isso, né? Mas há alguns anos teve o desenvolvimento mais acentuado do que a gente chama de ômicas. Proteômica, metabolômica, né? São técnicas muito avançadas que conseguem mostrar para a gente, por exemplo, né, que em 1 grama de solo nós podemos ter até 8 bilhões de micro-organismos. Quer dizer, a gente tem uma população do planeta Terra, em termos de pessoas, em um único grama de solo, em quantidade de micro-organismos. E é loucura a gente não entender que existe uma relação entre eles, existe todo um ecossistema acontecendo. Tanto que a gente chama isso de microbioma, né? Então, vocês têm o bioma amazônico, o bioma cerrado, e a gente tem dentro da microbiologia o que a gente chama de microbioma, porque é isso mesmo, né? Tem toda uma vida ali. E essa vida interage com a planta. Eu costumo brincar assim que o melhor networking quem faz é a planta. Sabe por quê? Porque ela é capaz de recrutar essa biologia para trabalhar a favor dela. Então, ela recruta biologia para combater estresse hídrico, ela recruta biologia para ter uma melhor aquisição de nutrientes, para combater estresse biológico, então alguma doença que está atacando ela consegue recrutar uma biologia do solo que é capaz de combater aquele organismo que está afetando ela. Perfeito. E por que a gente começou a entender essa importância de equilibrar essa biologia? Bom, se eu tenho toda essa biologia defendendo a minha planta, se eu usar práticas que vão prejudicar a biologia, eu estou automaticamente prejudicando a minha planta. E o que os agricultores que estão indo para essa agricultura têm notado? Uma redução de custo de produção, né? Então, vou citar o caso da Marion Compir, né, que é um exemplo no estado de Goiás hoje, dentro dessa agricultura. Ela fala assim, antigamente o meu custo por hectare era de 60 sacas, hoje o meu custo por hectare é de 45 sacas. Caramba, mas focando nessa mudança, sem considerar outros aspectos. Focando as práticas regenerativas. E aí vamos falar um pouco assim, mas quais são essas práticas? A agricultura regenerativa ela tem alguns pilares, né? Vamos dizer assim. Um dos pilares é a gente reduzir o uso de agrotóxicos. Por quê? Não tem como eu estar com uma biologia equilibrada se eu estiver usando substâncias que podem desequilibrar essa biologia, né? Isso é um ponto. Outra coisa, essa biologia precisa de alimento. O que a biologia do solo come? Matéria orgânica. Por que eu coloco composto no solo? Porque eu estou alimentando a minha biologia, né? E também o enriquecimento com micro-organismos. E como que a gente faz esse enriquecimento? Pelo uso de biofertilizantes e também através de diversificação de cultivos. Então, mix de cobertura, né? Essas culturas de cobertura a gente usa muito no sentido de recrutar essa biologia. Porque as plantas, elas cospem, que a gente chama de exudação. Elas exudam compostos e cada planta exuda um grupo de compostos que vai atrair um certo grupo de biologia, né? Então, à medida que a gente vai modificando o que está ali no sistema, a gente vai modificando o que está sendo recrutado, vai trazendo diversidade e vai trazendo todos esses benefícios que eu comentei no início. Incrível. Alguns pontos que a gente pode aprofundar mais, eu sempre achei muito legal essa história do mix de cobertura, né? Tem um produtor amigo nosso aqui de Turvana que, pelo que eu acompanho, me parece que faz um trabalho incrível, assim, tem as áreas de sequeira, área irrigada, e na área que é irrigada, então é uma safra ali atrás da outra, e na hora que faz aquele mix de cobertura, que foi aquela coisa linda ali, e aí vem depois com o rolo faca por cima daquilo dali, realmente a impressão que dá para nós é, nossa, você está nutrindo muito bem esse solo, né? E é o que de fato ele retrata no que é o ganho de produtividade que vem e tudo. Como que geralmente é recomendável isso? Vai tendo uma alternância ou sempre tem que estar fazendo? Como é que geralmente é indicado essa questão especificamente do mix de cobertura?
Bom, a gente pode trabalhar isso de muitas formas. Eu vou falar um pouco sobre a minha metodologia de trabalho, né? Eu vou na propriedade, abro uma trincheira de solo e aí eu observo o que eu tenho nesse solo. Então, ontem e antes de ontem eu estava numa fazenda e eles tinham um problema lá de compactação, que estava a 6 centímetros. E a compactação, ela é um problema que rouba muito a produtividade, né? Então, os produtores que a gente chama SESB, esses produtores Explica que para batem... nós, porque às vezes pode ter outras pessoas como eu que não sei Certo. exatamente, ouço falar do problema da compactação, mas qual que é a consequência em si, assim, qual que é o problema que a gente tem? A planta, ela se alimenta pela raiz, né? Então, a boca da planta é a raiz. Quando você tem um problema de compactação, você tem uma camada que às vezes está, por exemplo, no caso dele, estava a 6 centímetros, mas pode estar a 20 centímetros, né? Onde você tem um impedimento da passagem das raízes. Isso vai significar que você vai confinar a raiz. Então, você tem lá 2 metros de solo. A planta poderia estar lá explorando, né? Sei lá, 60 centímetros, depende. O quanto ela vai explorar é muito dependente da cultura que você tem, mas ela vai explorar aí pelo menos, né, os seus 20 centímetros. Quando você tem uma camada compactada, é como se você limitasse o espaço da planta, o acesso aos nutrientes, mas não só isso, principalmente a água. Quando vem o que a gente chama de veranico, que é uma estação seca mais pronunciada, às vezes esses produtores tiveram esse problema. Eles tiveram uma perda muito grande porque veio um veranico e a planta não conseguiu, né, se estabelecer, permanecer nessa situação porque ela estava muito limitada. Ano passado que eu diga, né? Com o El Niño aqui na região centro-oeste, Exato. Goiás, Mato Grosso do Sul, sofreu absurdamente com isso. Principalmente onde o solo já é mais arenoso e a retenção é menor, né, da umidade. Exatamente. Então, as plantas de cobertura, elas até certo ponto podem ajudar a gente a fazer esse processo de descompactação. Por que até certo ponto? Porque se a compactação estiver muito grande, a gente vai precisar entrar com uma operação mecânica, mais as plantas de cobertura. Mas se a compactação for mais leve, só as raízes das plantas são capazes de fazer esse trabalho. Então é isso, a forma como elas contribuem é que as raízes seria você colocar essas outras plantas que elas teriam umas raízes mais fortes que, por exemplo, que a da soja não conseguiria descompactar. Exato. E aí essas plantas teriam raízes... Exato. E além disso, a gente está colocando matéria orgânica no sistema. Mais esse aspecto. E a matéria orgânica, ela tem uma capacidade de retenção de água muito maior do que o solo que não tem matéria orgânica, entendeu? Então, você tem todo esse favorecimento. Então, olha, eu cheguei na área, eu tenho um problema de compactação, eu vou direcionar no mix culturas, né, espécies que tenham esse efeito descompactador. Um guandu, uma crotalária, vai fazer parte desse mix. Eu tenho... Então, vai um pouco assim, eu preciso primeiro fazer o que a gente chama de diagnose inicial. A agricultura regenerativa, ela não é uma agricultura de pacote, não é uma agricultura que eu consigo falar, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Eu preciso fazer uma diagnose inicial, eu preciso entender qual é a situação daquele produtor, como é que é o solo dele. Ele tem um solo arenoso ou ele tem um solo mais argiloso? Ele tem uma argila que racha ou ele não tem uma argila que racha? Como que é, né? Que cultura que ele está plantando? Entendido isso, eu vou fazer uma proposta de manejo regenerativo, né? Que aí aí que a gente vai determinar quais são as plantas que vão estar no mix. O mix precisa ser escolhido em função das potencialidades e limitações que a área tem. É isso. Perfeito. E uma curiosidade nessa questão do análise do solo que você faz para essa finalidade, né? Porque você pode ter análise para outras. Quando fala da agricultura de precisão, fala-se ali de quantidade X de amostra por hectare, alguma coisa assim. E aí, quando você me falou do buraco, eu fiquei imaginando fazendo um monte de buraco na fazenda, mas até porque a gente sabe que às vezes no mesmo talhão ali você vai ter uma certa diversidade. Sim. Agora, para esse perfil de análise que é feito, que você faz para esse trabalho, o que você teria isso de necessidade de ter que fazer essa perfuração, de avaliar? Como é que seria assim? A gente não faz tantos buracos, né? Agora, quantos buracos a gente vai fazer? Depende, vou dar 2 exemplos extremos. Numa propriedade de 40 mil hectares, nós conseguimos trabalhar com 10 trincheiras. Apenas 10? Apenas. Numa propriedade de 900 hectares, nós precisamos abrir as mesmas 10 trincheiras. Como que eu vou tomar essa decisão? Eu vou tomar essa decisão baseado nos mapas de relevo da propriedade e também na variação de material de origem que eu tenho na área, né? Tomada essa decisão, muitas vezes a gente já, antes de ir para o campo, eu peço o KML do produtor, já faço o levantamento da questão do relevo e já imagino quantos pontos eu vou precisar. E aí já falo, olha, eu vou precisar de 2 dias de trabalho.
chegou na área, às vezes eu vejo que precisa de mais algum ponto que eu não estava pensando, ou que não, que tem 2 pontos que são muito similares, porque está numa posição de relevo mais ou menos parecida, e elimino um dos que eu ia fazer. E essa trincheira, qual que é a profundidade que ela tem que ter para você analisar? 2 metros. 2 metros. Ou até chegar na rocha. Ah, certo. E aí, o ideal é você aferir o que teria de 2 metros ali de perfil do solo. O perfil do solo. Feito essa trincheira a gente usa para fazer o que a gente chama da classificação dos ambientes de produção. Então, às vezes você tem o mesmo solo, isso acontece, por exemplo, na região da Bahia, né, Barreiras, aquela região bem produtora, Luiz Eduardo, às vezes eles têm o mesmo solo em posições da paisagem diferentes, você vai ter potenciais produtivos diferentes. Por quê? Porque no que está mais na baixada, ele tem água vindo de baixo. Então, às vezes você consegue fazer uma safrinha com essa água que está vindo de baixo, às vezes não. Tem lugares aqui em Goiás que você não consegue fazer safrinha, né? E isso é uma combinação da chuva da região, mas também é dependente do tipo de solo. Então, isso a gente vai mapear com esse tipo de análise. Só que eu não posso fazer essa análise sozinha. Eu vou combinar essa análise com as análises de solo convencionais. Então, aí vai pegando os que tem um volume de amostras muito maior. Isso, que tem um volume de amostras muito maior. E você me pergunta assim, qual que é o volume de amostras? De novo, depende. Eu vou olhar essas variações para decidir. Vão ter lugares que você vai precisar coletar de 3 em 3, de 5 em 5 hectares. E tem lugares que você pode espaçar um pouco mais, porque são áreas mais homogêneas, né? E aí a gente gera, a partir dessas análises, o que a gente chama de índice de qualidade do solo. A agricultura regenerativa, ela não é uma agricultura que a gente pode se balizar só pelas análises químicas. A gente combina as análises químicas com as análises físicas e com as análises biológicas, né? E aí, sim, a gente vai tomando as decisões baseadas nessas três. Mais complexa. É uma visão mais holística. Como é que você dá esse trabalho? Porque, vamos supor, chega lá, faz uma análise da propriedade e estabelece as premissas do que vai utilizar. Uhum. A gente sabe como que as coisas são a única imutável que a única variável imutável que você tem no agro é a constante mutabilidade, vamos dizer assim, né? Tá Perfeito. Tudo mudando. Mas você prescreve algo ali e vai embora e assim, ano que vem, na outra safra, como é que fica isso? Porque novamente tem que ser feita nova análise, como que vai vendo essa necessidade, né? As trincheiras, elas não precisam ser abertas todo ano, né? As trincheiras, elas são abertas para a gente fazer o que a gente chama da classificação taxonômica do solo. Para eu identificar se eu tenho um latossolo, por exemplo, vou pegar um exemplo do produtor dessa semana. Eles tinham dentro do mesmo talhão um solo com 2 metros de profundidade e no mesmo talhão um solo com 30 centímetros. Caramba. Será que eu posso tratar esses 2 solos iguais? Não faz muito sentido, né? Nem a quantidade. Eu vou pôr calcário para corrigir subsuperfície. No mesmo talhão. Mas eu só tenho 30 centímetros de solo, por que eu vou colocar calcário e gesso para entendeu? Então, as práticas, elas precisam ser mais direcionadas. Esse trabalho é mais para você compreender essas questões ambientais, né? Esse trabalho das trincheiras. Agora, todo ano a gente faz as análises químicas, físicas e biológicas. Por quê? Porque, às vezes, o uso de maquinário pesado, né? Uma entrada com o maquinário no momento que não é tão adequado. Então, por exemplo, solos que são mais suscetíveis à compactação, se você entra com a máquina quando ele está muito úmido, você tem uma chance de compactar muito maior. E isso vai roubar a sua produtividade. Então, são análises que precisam ser constantemente refeitas, né? Pra gente... às vezes seria o uso da mesma técnica, mas aquela técnica no momento inadequado seria um problema e não algo bom. Como não entendi. Na questão do uso do maquinário. Se for no momento, por exemplo, que o solo está úmido, ao invés de ajudar a resolver, vai piorar a compactação. Vai. Nesse caso, teria que ser no momento que o solo tivesse Tem que ser num momento mais adequado. Às vezes o produtor não consegue, porque a gente sabe como que é a loucura dentro da propriedade, principalmente porque, assim, cana, por exemplo, é uma cultura que você colhe por muitos meses do ano. Então, é muito fácil para a gente, nas usinas, dizer, olha, esse solo aqui você não vai entrar com maquinário de colheita numa época que está chovendo mais. E nesse solo aqui não teria problema. E eu consigo fazer isso na cana. E na soja. Que o intervalo de colheita é super curto, é muito pequena a janela de colheita. Então, eu não tenho como fazer, mas eu tenho como remediar, né? Mas para isso eu preciso estar avaliando, porque a perda produtiva ela é muito expressiva. Esses produtores, por exemplo, eles perderam quase 30 sacas de soja por hectare. Não teria sido melhor ter feito uma avaliação de como é que está a questão da compactação, né? Antes do plantio da soja? Se eles tivessem feito isso, talvez eles não teriam escolhido plantar soja naquela área. Talvez eles direcionassem para uma
cultura que fosse um pouco mais tolerante, ou poderiam ter feito uma prática de descompactação antes do início do ciclo de cultivo, né? É interessante essas decisões sobre o que é o melhor custo-benefício, né? Eu vejo ali, por exemplo, na região do Vale do Araguaia, onde que a safrinha tradicional não funciona muitas vezes. Então o pessoal fala assim, vou fazer uma safrinha de braquiária, porque nessa perspectiva é muito saudável, né, para o solo, para a soja no ano que vem. Só que esse ano parece que estava bom a questão do gergelim. E aí eu conversando com um amigo meu, eu falei, cara, mas por que o pessoal vai e planta o gergelim? Porque fala que o gergelim é muito ruim na hora que faz a colheita dele, a questão de matéria orgânica que fica, né? Fica quase nada de palhada, o solo fica descoberto, seco, perde umidade, e você tem uma certa perda de produtividade naturalmente na soja na safra seguinte. Ou se você faz a braquiária, por exemplo, a rosinhense, vai ter um ganho. Aí ele falou, Leandro, a questão é a seguinte, você tem que fazer a conta. A questão não é só na perspectiva do que é técnica, melhor ou pior, né, pro solo, e você tem que entender que a fazenda é um negócio. Sim. Então, é lógico que você não vai fazer toda a safrinha com gergelim, que aí também vai ficar insustentável, mas num dado momento, se o preço tá legal e o custo de produção tá legal, na hora que ele faz isso, vamos supor, mais ou menos nessa conta que você colocou, que ele fosse ganhar ali um faturamento com gergelim equivalente a 30 sacas de soja a mais. Se ele colocar a braquiária, ele não vai ter um ganho na próxima safra de 30 sacas a mais. Então, vai ter uma eventual perda, alguma coisa, mas entre um e outro vai ter esse custo-benefício. Então, provavelmente tem que ter, quando vai fazendo essas análises, vai fazendo essas reflexões também, né? Então, além das análises, a reflexão do custo-benefício, né? Para cada região, para cada propriedade. Exatamente. E é muito particular, é muito personalizado, porque como eu estava comentando, às vezes tem um produtor que ele não vai conseguir estabelecer bem uma safrinha. Então, talvez para esse produtor, colocar uma braquiária ali, né, no início das águas, que pudesse manter o solo coberto, é interessante. Mas para o outro, você acha que eu vou conseguir convencer um produtor que está conseguindo tirar 150 sacas de milho na safrinha? Que ele vai deixar sem nada? Que ele vai colocar uma planta de cobertura? É difícil, né? Nossa. Mas também isso envolve uma outra questão que eu acho muito importante, que é a questão do planejamento, né? Então, eu não preciso entrar com mix de cobertura todo ano. Mas e se a gente entrasse com esse mix de cobertura uma vez a cada 4 anos? Né? Na safrinha. E aí a gente vai dividindo a área de forma que uma vez a cada 4 anos todas as áreas recebam isso. Então tem mais essa estratégia. Exato. Não seria de fazer imediatamente em tudo. Não. Você subdivide ela ali para não ter um impacto tão relevante. Para não ter um impacto. Inclusive, eu quando chego para atender uma propriedade que não está adotando as práticas regenerativas, eu não gosto nem de colocar muita coisa de uma vez, porque eu entendo que, assim, é um aprendizado. Vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas é mais ou menos assim. Imagina que você vai hoje na nutricionista e a nutricionista fala assim para você, olha, Leandro, a partir de amanhã você não vai mais comer carne, você não vai mais comer açúcar, você não vai beber cerveja, tudo bem? Respirar pode. Né? Aí, ou então você vai na nutricionista e ela fala assim pra você, olha, Leandro, vamos fazer o seguinte, vamos cortar o açúcar durante a semana e você vai poder comer um doce uma vez por semana. Mas por enquanto ela não tirou sua cervejinha, ela não tirou, né? Perfeito. Tá tudo bem. Não é mais fácil? Sim, eu acho que a gente precisa se adaptar, né? Não é nem justo você chegar para um produtor e mudar toda a dinâmica do que ele vem fazendo de uma vez. Então você introduz uma prática regenerativa, ele se adapta, ele experimenta e sim, ele vai ter facilidades que ele não tinha e ele vai ter dificuldades que ele também não tinha. Porque é novo o que ele está fazendo, certo? Sim. Então, ele vai ter aquele aprendizado. Aí, no outro ano, e aí ele vê, né, como que aquilo funcionou na propriedade dele. E, geralmente, eles ficam super empolgados. Às vezes, a gente até tem que segurar. Fala, não, gente, calma. Sabe, calma. Porque ele fala, não, vamos... Ele gostou tanto. Não, agora vamos pôr em tudo. Calma. Né? Porque, às vezes, quer ver um problema que um produtor me relatou uma vez? Eu falei com ele, faça milho com braquiária rosinhense. E aí, ele foi e fez com brisanta. E aí ele teve uma dificuldade enorme, porque é mais difícil foi muito mais difícil na hora de colheita do que se ele tivesse feito com a rosinhense. E isso acaba deixando a pessoa depois um pouco com medo. Sim. Então não é melhor você fazer numa área pequena primeiro, que aí você vai conhecer as suas dificuldades. Exato. E conhecer mesmo, né? E aí no ano que vem você se organiza para fazer tudo. Então eu acho assim que uma palavra fundamental para quem quer ir para essa agricultura é planejamento. A gente precisa muito mais do planejamento. Ela é uma outra coisa que eu gosto de falar, é assim, você sabe qual que é a maior dificuldade da adoção da agricultura regenerativa? Qual? Eu imaginei mesmo. É a mudança de mentalidade.
porque é uma agricultura que é menos dependente de produtos, mas que é muito dependente de processos. Isso muda até a forma que os negócios vão acontecer. Você vai precisar de mais assessoria técnica, você vai precisar de mais empresas que te ajudem no monitoramento, e graças a Deus hoje nós temos assim muita tecnologia de monitoramento, né? Inteligência artificial está aí, que vai ajudar muito essa agricultura, mas você é muito mais dependente de serviço. E nós não... Do que de produto. Do que de produto. E nós não estamos acostumados a pagar por serviço. É muito melhor um produto que eu coloco. Vou dar um exemplo. O que você prefere? Pagar 14 mil num iPhone ou pagar 14 mil num curso? O que você paga assim com mais facilidade? É isso. Não é? Sim, sim. No produto, né? Então a gente tem que passar por essa mudança de mentalidade, né? E quando a gente fala, outro exemplo muito interessante, o que você quer emagrecer? O que você acha melhor? É tomar um monjoaro ou você pegar e, enfim, ter que fazer uma dieta, alguma coisa totalmente difícil, mudar seus hábitos, não, virar um maratonista. Perfeito. E correr todo dia de manhã. Uhum. Não, peraí, eu vou aplicar um negócio aqui que é muito nessa perspectiva também, né? Perfeito exemplo, é um produto em vez de você mudar a sua, né, fazer um processo. E uma outra grande dificuldade que eu vejo, agora eu vou falar um pouco da questão dos pesticidas, né? Hoje nós temos, para a agricultura regenerativa, nós temos biológico para nematicida, para inseticida, para fungicida, para quase todos os idas. Tem um que a gente não tem muita solução, que são os herbicidas, né? E isso tem a ver com o fato do que a gente chama de similaridade metabólica. Você tem uma planta, que é a sua cultura, e você está tentando matar uma planta. Então, é mais difícil de você encontrar a solução para esse pesticida. É um desafio. Só que os herbicidas, eles respondem por 50% do uso de pesticidas. Então, se eu não consigo baixar a classe de herbicidas, é uma grande dificuldade, né? E para que serve o herbicida? O herbicida ele serve para controlar as plantas infestantes. E como que o produtor quer a lavoura dele? Ele quer ver um mar assim de soja, mas não pode ter um pezinho de outra coisa ali no meio. A caminhonete vai lá e arranca com a mão. Eu brinco às vezes, eu falo, gente, eles não têm perna, eles não vão sair correndo na lavoura de vocês inteira. Mas ele vê aquele pezinho lá, ele já 4 litros de qualquer coisa ali para matar, né? Então, essa agricultura é uma agricultura que a gente faz essas reduções desses usos, desses produtos, faz de forma muito segura, mas de forma tem que ser muito personalizado, porque essa redução... para eu fazer a redução do herbicida, eu preciso olhar solo a solo da propriedade e estabelecer a dose que é adequada para aquele solo. Mas ainda assim pode acontecer dele ter uma planta ou outra a mais. E o produtor ele morre de medo da planta infestante, mas ele não tem consciência de que o herbicida ele tem um efeito fitotóxico sobre a cultura. E é óbvio que ele tem. Ele foi um produto desenhado para matar uma planta. Então, de todos os pesticidas, é o que mais causa danos na produtividade. Nós temos dados no nosso grupo mostrando perda de 10 sacas, de 15 sacas, de 5 sacas, de 3 sacas. Ele não consegue perceber essa correlação do que está gerando a perda. Não, porque ele aplicou na área inteira. Então, ele não sabe que aquele produto está tirando a produtividade dele. Mas e aí, nesse desafio, como é que você faz para lidar com... Se eles representam os 50%, como que faz para... E a meta é reduzir? Como que tem sido feito isso? Bom, a gente trabalha de 2 formas, né? Os herbicidas pós-emergentes, a gente tem conseguido fazer algumas reduções, melhorando a eficácia, a forma de aplicação, né? Então, às vezes... Desculpa, um ponto que me veio aqui, porque... O que é pós-emergente, o que é pré? Eu acho que isso é importante também, mas... É uma questão que você estava colocando, que talvez tenha um aspecto também do produtor entender que às vezes ele não precisa usar tanto, talvez. Sim. Hoje o produtor ele pensa assim, eu vou colocar um pouco a mais por segurança. E a minha fala para ele costuma ser assim, segurança de quem? Porque você está aplicando um produto que mata a planta em cima de uma planta. Que por mais que a gente usa um termo na agronomia que a gente fala, não, mas ele é seletivo. Isso que quer dizer que ele vai matar a planta infestante, mas não vai afetar a cultura. Mas a seletividade, ela é dose dependente. Então, você não tem segurança em aplicar mais, né? Quando você aplica mais, você pode ter um efeito nocivo sobre a sua cultura, né? A segurança é até aquela dose.
A segurança é até aquela dose mais ou menos, porque isso depende, por exemplo, a gente tem 2 tipos de produtos. A gente tem os pós-emergentes, que a gente aplica sobre a planta que já nasceu, e a gente tem os pré-emergentes, que a gente aplica no solo antes da planta nascer, ou com a emergência inicial, né, da planta infestante e da cultura. No caso dos pré-emergentes, a seletividade depende do tipo de solo. Os nossos trabalhos mostram isso, né? Então, o efeito residual, que é o tempo que esse produto vai ficar agindo, depende do tipo de solo. A gente tem moléculas que num solo do Cerrado ele fica 20 dias e num solo do Mato Grosso ele fica 360. Meu Deus. Só que todo mundo acha que ele dura 3 meses no solo. E ele não é nem ele dura os 3 meses em alguns ambientes, e também ele pode durar muito mais em outros. Então, existe uma especificidade desses produtos em relação ao tipo de solo. E muito do nosso trabalho de pesquisa hoje é focado nisso, de recomendar o produto de acordo com o tipo de solo que o produtor tem na propriedade. Nós já mostramos com as nossas pesquisas, né, com o que a gente já publicou, que tem solo do Cerrado que tem um potencial de redução de dose assim, para 1/4 do que vem sendo utilizado. Né? O grupo Compir, que a gente vinha falando dele antes, é um grupo que a gente conseguiu fazer reduções muito expressivas das doses. Eles já testaram isso de forma comercial e está validado, eles estão conseguindo trabalhar com doses muito menores. Usinas de cana também, que com o nosso trabalho conseguiram reduzir muito a quantidade que eles aplicam, né? Tem um usineiro que a gente trabalha que ele fala assim, sabe, professor, antigamente eu tinha mais medo da planta infestante, da planta daninha que eles chamam, né? Eu não gosto do termo planta daninha, mas daqui a pouco eu falo por quê. Eu tinha mais medo da planta daninha do que do herbicida. Depois do trabalho da senhora aqui, eu tenho mais medo do herbicida do que da planta daninha. Né? Interessante. Eu não gosto do termo planta daninha porque a gente está dizendo que ela está causando um dano quando você chama ela de planta daninha. E ela só vai causar um dano a partir de um determinado nível de infestação. Perfeito. Então, a gente tem feito pesquisas e mostrado isso, que até um determinado nível de infestação, elas não estão fazendo nada com a sua produtividade. A existência por si não é um problema. Não, é a quantidade, né? E também até a forma que está sendo feito o manejo, né? Se está no manejo regenerativo, se está numa agricultura convencional, o índice de infestação que vai causar dano vai ser diferente. Ah, entendi. Então até essa perspectiva muda de análise, na hora de analisar se aquilo é um problema ou não. Sim. Qual que é o tipo de agricultura que está sendo praticada. Que está sendo praticada, exato. E como que você vê, porque como você estava colocando, né, que o maior desafio para fazer esse processo de mudança para a agricultura regenerativa é de mentalidade do produtor. Uhum. Como que você tem visto esse avanço? Né? Já há uma quantidade considerável de produtores que estão adotando, e em se adotando daquilo que você vê de práticas possíveis, ainda está adotando só metade, menos a metade, mais a metade do que seria possível? Como que está esse processo? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho um prazer de dizer que Goiás é destaque, né, nessa agricultura. A gente tem visto realmente uma verdadeira revolução no campo em Goiás, ali na região de Rio Verde, já tem muitos produtores que adotam essas práticas e eles têm sido muito bem sucedidos, né? Alguns relatos, redução de custo, mais estabilidade de produção, então aquela coisa assim de vir uma praga e dizimar a lavoura, você tem muito menos problema com esse tipo de coisa, né? Quanto dessas práticas que eles adotam. Nossa, isso é muito variável, né? Tem produtores que estão adotando o uso de cultura de cobertura, mas não estão adotando as outras. Tem produtores que estão usando composto, mas não estão usando as plantas de cobertura nem os biofertilizantes, né? E a gente costuma dizer que quem realmente está fazendo o manejo regenerativo é quem está usando o conjunto todo de práticas. E não é só porque você usa biológico que você está fazendo manejo regenerativo. Que essa agricultura é regenerativa. Exato, né? Então isso é uma questão conceitual que precisa ser melhor estabelecida entre os produtores, porque não dá para você chamar de agricultura regenerativa só porque você está adotando um dos pilares. Você realmente precisa adotar todos os pilares, né? Para você ter o benefício completo da adoção dessas práticas. Interessante. E então Goiás hoje é referência a nível de Brasil, assim, tem se destacado, o pessoal tem se interessado mesmo e buscado utilizar essas medidas. E uma curiosidade que eu tenho, Virginia, assim, como que é esse solo, nessa perspectiva da microbiologia que você falou, às vezes um solo ali que vem com essa agricultura tradicional há muitos anos,
o que que você visualiza nele quando você faz uma análise dessa microbiologia? O que que se tornou deficitário, enfim, e o que que isso refletiu e pode refletir na produtividade? E depois, no outro cenário, quando entra-se com essa agricultura regenerativa, o que que passa a ter ali dentro e como que isso se reflete, né? Uhum. Bom, aqui eu preciso dizer duas coisas sobre agricultura regenerativa. Uma delas é que a gente ainda tem muita pesquisa para fazer em cima dela, né? Então a gente ainda não sabe que pode melhorar muito essas práticas, isso precisa ainda ser assim evoluído. Eu acho que já dá para claramente dá para começar, dá para fazer, mas a gente ainda tem um caminho aí, sabe? Sim. Não tá assim. Ainda tem um universo a ser descoberto. Tem um universo a ser descoberto. Quando você fala de 8 bilhões de seres ali por uma grama, na hora que você vê uma fazenda daquele tamanho, então você... É um planeta, né? Dentro de cada pedacinho da sua propriedade. Então é muito amplo. E uma outra questão é que a gente não tem bem estabelecido ainda os indicadores. Então, quais são as análises que a gente tem que usar e quais são os resultados que elas têm que dar. A gente não está com isso muito bem estabelecido ainda, infelizmente, né? Entendi. Agora, o que eu vejo de mudança? Então, algumas mudanças são muito nítidas, né? A questão da estrutura do solo. A estrutura do solo tem uma melhora muito grande. Essa questão da compactação, essas práticas ajudam. Quando você fala da estrutura do solo, é algo que geralmente ele vai perceber uma diferença em quanto tempo, mais ou menos, na medida que ele utiliza ali outras práticas, enfim, como falou ali como é que se chama? As plantas de cobertura. Né? As plantas de cobertura. Como que você... quanto tempo que leva para começar a ver uma diferença relevante? Depende muito de alguns fatores. Primeiro fator, quem é o solo dele? Dentro dos solos, a gente, como nós seres humanos, nós temos solos que são bebês e temos solos que são bem mais velhos. Então, aqui em Goiás, por exemplo, nós temos solos bem mais velhos, né? Numa média, vamos dizer assim. Não é geral, mas de forma geral os solos são mais antigos, mais intemperizados. E esses solos, eles têm uma dificuldade maior de acumular matéria orgânica, né? Então, o benefício que você colhe, às vezes, demora um pouco mais, porque é intrínseco a esse solo, ele tem uma dificuldade maior nesse acúmulo de matéria orgânica, por exemplo, né? Uhum. Enquanto solos da região da Bolívia, onde eu atendo uma região na Bolívia que é no pé dos Andes, são regiões que receberam 2 metros de sedimento há 7 anos atrás. Para um solo, isso é assim, um recém-nascido do solo, né? E a mudança, lá nessas áreas eu vejo mudança assim, de um ano para o outro. De um ano para o outro, eu vi uma área em processo de desertificação extremamente acelerado, manchas onde não se nascia nada, e que hoje está cheio de cogumelo. O cogumelo é um dos maiores indicadores de saúde do solo, né? Então, o primeiro ponto, quem é o solo? A gente vai depender, né, ou assim, tempo que você vai demorar para ver o efeito, vai depender um pouco disso. Vai depender também da intensidade que você está adotando essas práticas, porque você pode estar aplicando 1 tonelada de composto por hectare, você pode estar aplicando 10 toneladas, você pode estar fazendo todas as práticas junto, ou você pode estar... Entendi. Então, depende... Tem muitas variáveis. Sim. Mas, de forma geral, né, vou dar um exemplo de um casal de produtores que eles estão há 2 anos e meio, mais ou menos, na agricultura regenerativa. E eu avaliei o solo deles e é incrível. Você vê hifa de fungo a mais de 1 metro de profundidade. Você vê a estruturação do solo muito melhor. Você vê um alto acúmulo de matéria orgânica. Eles descrevem ambientes mais estáveis, né? Então você já vê essa melhoria rápido, porque eles também adotaram de forma bem intensiva, né? Então depende um pouco. Interessante. E quando a gente vai falando, Virginia, assim, da perspectiva desse desenvolvimento, você colocou alguns pontos ali de investigação e tudo, mas o que você vê? Você acredita que realmente esse é um caminho sem volta, assim, que o futuro realmente da agricultura seja esse? Vamos dizer assim, vai chegar um momento que vai ser estranho você falar, isso aqui não faz agricultura regenerativa, talvez até perca esse nome, né? Uhum. Passe a ser tão normal que tenha outra expressão, assim como a nova tem o nome de agricultura regenerativa, a outra possa ser cunhada de outra forma. Como é que é essa visão sua? Bom, eu vou puxar agora um pouquinho para a sua área. Você é advogado, você deve saber do que eu vou dizer aqui, né? A gente tem os produtores muito endividados hoje em dia, né? Sim. Então, eu percebo que se a gente não mudar a nossa forma de fazer a agricultura,
não tem uma sustentabilidade econômica, né? E aí a gente tem 2 pontos-chave para isso. É uma questão de um cenário internacional, a gente tem uma cobrança internacional pela redução do uso de pesticidas, por exemplo, né? Por uma agricultura que tenha um impacto menor no meio ambiente, a gente tem essas demandas. E a gente sabe que boa parte dos nossos produtos vão para a exportação, né? Então, para a gente atender essas demandas, a gente precisa se adequar aos parâmetros internacionais. E também tem a questão da rentabilidade do produtor. Então, são 2 pilares que me dizem que essa agricultura, sim, ela veio para ficar, não tem volta. A gente realmente vai cada vez mais ver produtores dentro dessa lógica, dessa agricultura que a gente chama de regenerativa, que eu gostei muito da sua fala, porque é o seguinte, esses dias eu estava num evento até, a gente estava comentando isso, falou assim, gente, a gente às vezes vai trocando o nome das coisas para falar de coisas, meu avô já fazia essas coisas que eles estão falando de agricultura regenerativa, né? Qual que eu acho que é a grande diferença hoje e o que traz tanta possibilidade de sucesso? Hoje nós podemos aliar práticas muito antigas, como o uso de compostagem, com tecnologias de altíssima qualidade que nos permitem, por exemplo, identificar, você quer ver uma coisa? Nematóide. Nematóide, a gente consegue reduzir muito a quantidade de nematicida que a gente usa, trabalhando com imagem e definindo os focos. Então, você vai lá e aplica só onde tem nematóide na lavoura. Você não vai mais entrar com nematicida em tudo. Ou seja, até aplica, mas com essa visão diferente você consegue reduzir. Você consegue reduzir. A gente tem muitas estratégias, né? A gente tem muita tecnologia, e essas tecnologias são principalmente tecnologias de monitoramento, porque a gente, né, o ser humano, um bebê não é muito mais suscetível do que um adulto, assim, num momento, ele tá mais suscetível ali. Se ele pega uma doença, aquilo desenvolve mais rápido, né? Da mesma forma, uma planta infestante desse tamanho é muito mais fácil de você matar do que depois que ela tá grande. As pragas da lavoura também, quando tá no início, quando a gente tem pouco, é muito mais fácil de você combater do que quando você tem mais. Mas para que esse combate seja feito de forma precoce e o que a gente chama de biopesticidas, que são os pesticidas biológicos, façam um efeito de forma eficaz, eu preciso usar ele no início, né? E para usar no início eu preciso de monitoramento, né? Então é por isso que eu vejo hoje assim como uma grande oportunidade mesmo, né? Porque a gente tem a oportunidade, usando essas tecnologias, de identificar essas doenças, essas pragas. E aí as suas metodologias terem eficácia. Exato. Porque senão também não teria como utilizar adequadamente para alcançar o resultado. Porque o biológico tem essa questão, né, dele ser, você precisa usar ele mais no começo, né? E hoje a gente usa muito também, assim, uma combinação de químico com biológico. A gente muitas vezes consegue reduzir muito o químico combinando as estratégias químicas e biológicas, exato. A agricultura regenerativa não é uma agricultura de 0 pesticida, mas ela é uma agricultura que traz uma redução muito importante por meio dessas tecnologias. Às vezes o produtor que está alheio a isso, ele escuta e imagina assim, essa história de agricultura regenerativa é coisa de ambientalista, enfim, imagina um bicho grilo ali que não, vai fazer uma soja orgânica e tal, e não é bem isso, né? Não é necessariamente esse caminho. Vou fazer uma analogia com a gente. Você toma antibiótico todo mês? De forma alguma. De forma alguma. A gente toma antibiótico num caso de extrema necessidade. O que eu vejo é que a agricultura regenerativa, ela enxerga mais dessa forma. Quando é realmente necessário, que a gente não tem outro caminho, nós vamos para isso. Mas, fora isso, nós vamos trabalhar a sanidade da planta. Porque se você tiver com a sua imunidade boa, você não vai precisar tomar antibiótico com frequência. Então, a agricultura regenerativa, ela trata da saúde. Da saúde de quem? Da saúde do solo, da saúde da planta, da saúde do ambiente, para que a gente possa fazer um uso menor desses produtos. E nessa visão comparativa é a mesma coisa. Antibiótico faz bem, mas o uso inadequado e excessivo faz mal. Exato. É exatamente a mesma perspectiva. Exatamente a mesma coisa. Que interessante. Virginia, eu queria a gente pensar assim, um cenário, às vezes de algum cliente que você já tenha atendido, e sem necessariamente ter que mencionar ele, do que foram, porque você foi colocando uma série de variáveis que vai ser exigido ou não para colocar, e que às vezes pode seguir, mas vamos colocar um caso que você fez, e o que de fato foi sendo implementado ali, e o que vocês conseguiram chegar de transformação. Então, olha, aqui a gente começou a usar o herbicida menos de 50%, um pouco menos, aqui a gente conseguiu eliminar os demais.
e os demais pesticidas e, enfim, começou a colocar mais composto orgânico, X toneladas aqui. Fala um pouco, assim, o que seria um caso, assim, para a gente ilustrar mais, até o produtor ele tem uma clareza maior, assim. Vamos lá. Eu vou pegar um caso de um solo bem bebê. Por quê? Porque a mudança é rápida, né? Então eu consigo te descrever uma situação que começou muito ruim e que muito rapidamente ela se transformou, né? Esse produtor, ele tinha um problema de desertificação dentro da área dele. O que é desertificação? Você começa a ter áreas onde as plantas já não nascem mais, né? Ele tinha na área dele níveis diferentes de desertificação. Primeiro, ele tinha áreas onde a soja ficava feia. Isso aqui no Cerrado? Não, isso não é Cerrado, tá? Isso é Mato Grosso, Bolívia, né? Porque são áreas de solos mais jovens. Ele tinha áreas onde a soja não nascia, ele tinha áreas onde a soja não nascia, mas as plantas daninhas conseguiam nascer, porque elas são mais adaptadas, né? Sim. E ele tinha áreas que não nascia nada, que era simplesmente sem planta e então, áreas com planta. A produtividade estava bem ruim. Assim. Estava bem ruim, bem desregulado, né? O que foi feito nessas áreas? Foi feita uma redução importante do uso dos químicos. A classe de fungicidas, ela costuma ser uma das primeiras classes que a gente reduz bastante, porque são produtos que têm um impacto muito grande na biologia do solo, né? Foi feito os trabalhos para redução, as pesquisas para redução da classe de herbicidas também, então foi feita a redução das classes de herbicida. Eles têm uma consultoria muito boa na parte desses compostos orgânicos, do uso de plantas de cobertura. Então, era colocado compostos orgânicos predominantemente nas áreas onde a gente estava com problema de desertificação. E foi feito esse escalonamento dos mix de cobertura. Com um ano, eu fiquei assustada, assim, de ver. Você via sair a área de manchas, áreas que não nascia nada, áreas infestadas de caruru, para áreas onde a soja se estabelecia super bem. Quando você olhava no solo, você via várias estruturas de cogumelo, né? Então, uma mudança muito grande mesmo na saúde do solo, na produtividade, na estabilidade dos cultivos. Aqui no Cerrado, a gente não tem áreas tão drásticas, nem que estavam tão ruins e nem que melhoraram tanto. Por quê? Por conta do solo. O solo ele vai precisar de um pouquinho mais de tempo para se regenerar. Mas o que a gente já vê no Cerrado? A gente já vê no Cerrado áreas que tinham produções mais baixas, que tinham questões como ele até produziu bem esse ano, mas o ano que vem deu um veranico e ele foi lá embaixo a produtividade. E que hoje conseguem estar aí com as suas 85 sacas, 90 sacas por hectare, né? Muito mais estáveis, teores de matéria orgânica de 4,5 no solo, que é muito alto por uma condição de cerrado, presença de fungos, né? Então, presença de hifas, tudo indicando solos mais saudáveis. E aí, quando você vai tirando os parâmetros do solo, parâmetros biológicos, parâmetros físicos, né, você vai vendo essa melhoria. Melhoria da estruturação do solo, melhoria da capacidade de retenção de água do solo, melhoria da biologia mesmo do solo, um solo com mais biologia, né? Então, seria assim, acho que são dois exemplos, assim. E aí, claramente, a gente vê que é um caminho sem volta, né? Esse produtor não tem, é inimaginável essa modificação, ele retroagir, né? Ele voltar às práticas anteriores, não tem... Porque é aquela questão, ele tem uma redução de custo, né? Para o produtor, a questão do custo é fundamental, é claro, é o negócio do produtor. Não tem como a gente querer introduzir um sistema para o produtor se ele não está tendo rentabilidade ali, né? Aí ele pega um sistema que ele tem mais rentabilidade, né? Que ele vê o solo dele, a lavoura dele mais saudável, que ele sente essa estabilidade. A gente sabe hoje que os produtores têm problemas sérios relacionados a essa questão financeira, né? Sim. Inclusive, isso me levou... Até esse dia estava vendo uma fala, né? Falando como que os produtores, o problema de suicídio, né? Sim. Que é muito Nossa, sério. Muito dramática. Então, você imagina para ele sentir uma lavoura mais estável, não tá todo o tempo naquele risco, com um ganho maior, ele aumenta a rentabilidade dele,
né? Imagina você aumentar 15 sacas por hectare na sua Meu Deus. rentabilidade. Que né? isso, aí pode ser a diferença entre ganhar dinheiro e não ganhar, dependendo das circunstâncias. Exatamente. Então, a agricultura regenerativa, ela tem trazido isso para os produtores, né? Eu vejo que, assim, é por isso que eu vejo que é um caminho sem volta. A maior dificuldade é aquela que eu já comentei, ele vai precisar mudar a cabeça dele, né? E isso, às vezes, toma tempo. A gente tem que entender também que é um processo que a agricultura vai passar, porque nada você não muda totalmente a sua mentalidade de um dia para o outro, né? Perfeito, perfeito. Ah, incrível, assim, sabe? Eu sou muito empolgado com a agricultura, o agronegócio e tudo que isso vem, as transformações que geram. Porque quando você fala de um trabalho como esse que você faz no solo, me vem duas perspectivas muito de reflexos, né? Primeiro, a qualidade do alimento, provavelmente é um alimento que vai se tornar mais saudável, né? Uhum. E o segundo que é o reflexo que você vai ter na sociedade como um todo, porque nessa perspectiva, principalmente quando você fala da perspectiva econômica, porque se você fortalece economicamente esse produtor, naturalmente ele vai se manter na atividade, ele vai conseguir ter a subsistência dele, ele vai conseguir manter os empregos ou gerar mais empregos, pagar impostos, aumentar essa produção dele. Então, assim, vai muito mais além do que apenas uma metodologia, uma nova prática, uma nova forma de se ver a agricultura, né? É algo que literalmente você transforma o mundo. É aquela coisa assim, nossa, se eu tivesse o poder de transformar o mundo, né? Uhum. E tem, né? Tem. É uma prática que ela vai irradiando, 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 e você vai enxergando reflexos positivos cada vez maiores, né? Então não é algo que se limita ali, né? Começa ali, literalmente na raiz do problema, né? Começa Sim. ali e você vai ter efeitos muito benéficos ali para frente. Posso te contar uma coisa? Claro, claro, por favor. Tem um estudo que mostrou que existe. Hoje a gente sabe que a gente é muito mais dependente da biologia do que a gente imaginava. Existem micro-organismos que vivem na gente, né? E que ajudam a gente em vários processos. E alguns estudos mostram que existe uma correlação entre a biologia do solo, a microbiologia do solo, e a microbiologia do nosso intestino. Então, preservar. Mas isso, assim, se a gente for parar para pensar, é um pouco lógico, né? Faz Porque, todo assim, sentido. da onde que vem o alimento que você está comendo? Não vem do solo, né? Então, você está se alimentando com aquilo, né? E então, quer dizer, você está ali melhorando o alimento, você está tendo um impacto em tudo. Né? Na saúde humana, na saúde do animal, porque você está produzindo um alimento de mais qualidade para aquele animal, na saúde do ambiente, que é o que a gente chama é o conceito de saúde única, né? O conceito de saúde única, ele junta tudo isso. Eu não tinha entendido. Quando você tinha falado a primeira vez, eu tava aqui, SUS, eu tô aqui. O que seria esse conceito de saúde única? Saúde única é essa integração. É essa integração. É um conceito de saúde onde você não está olhando só para a saúde humana. Você entende que a saúde humana ela é dependente da saúde do ambiente, da saúde dos animais, né? A gente se alimenta deles, né? Inclusive da saúde das plantas. É tudo interligado. Eu aprendi isso na prática, né? Eu fiquei muito doente, eu tive um problema que os médicos acreditam que tem a relação com um processo de contaminação ambiental. Eles não sabem ao quê, mas um processo de contaminação. Então, quer dizer, como que você vai estar saudável se o ambiente não está saudável, se o alimento que você está comendo não está saudável? Então, assim, é a agricultura impactando em tudo, né? E é onde que a gente vai também naquilo que você falou, assim, que há muito a ser descoberto ainda, há muito que ser estudado para ter as devidas evidenciações científicas de tudo isso que está sendo sustentado, que parece que já parece óbvio, mas com certeza, uma vez focando os estudos sobre isso, vai conseguir ter mais clareza, né, sobre essa questão. Com certeza. Quer ver uma coisa? Dois seres vivos que a gente não associa muito com produtividade, que está provado aí por um projeto que é um projeto lindo, que se chama Regenera Cerrado, né? Um projeto que está acontecendo aqui em Goiás. Ele mostra que as abelhas aumenta a produtividade da soja. A soja não é dependente das abelhas, mas a presença das abelhas na lavoura aumenta a produtividade da soja. As hortícolas são muito mais dependentes das abelhas para polinização, né? Então, mesmo para aquelas que não são tanto, pode ter um impacto positivo. E uma outra coisa é que as minhocas tem estudos, tem uma revisão de literatura usando uma metodologia que chama meta-análise. Ela varre a literatura toda, né, e vai fazendo comparações entre os estudos que tem, mostrando que as minhocas também têm esse efeito, né? E toda essa agricultura ela vem para beneficiar esses
esses seres, né? A gente tem dados mostrando aumento de abelhas, aumento de minhocas em áreas de adoção de agricultura E uma regenerativa. curiosidade, nisso tudo que a gente está colocando, porque às vezes tem aquilo assim, igual a gente está falando especificamente do calcário, né? Que é sempre colocado como um elemento muito importante, principalmente em solos como o cerrado, mais ácidos. Porque é aquela história da dose, que dependendo da dose, você tem um remédio, você tem um veneno, né? Como que é essa visão do calcário especificamente, né? Do efeito deletério? Assim, eu queria entender aonde que ele começa a causar um problema nessa vida no solo, né? Quando você tem um excesso de calcário, qual que é o mal que ele causa para essa microbiologia que está ali no solo? Bom, assim, é difícil. Primeiro a gente tem que lembrar que a quantidade que é muito vai depender do solo, Sim. né? Vai O que é depender muito depende totalmente dependente do da ambiente que a análise. gente está. Então a gente O precisa, que é o conceito de muito? não dá para a gente conversar muito de dose nesse Sim, não dá momento, para falar a né? quantidade que seria. Exato. Mas quando você tem índices muito altos de calcário, algumas coisas que podem acontecer. Você tem a indisponibilização de alguns nutrientes que são fundamentais para a vida no solo, né? E também tem uma questão da própria decomposição da matéria orgânica que é alterada naquele ambiente, a estrutura do solo, ele pode ter um efeito na estruturação do solo e isso levar até um efeito a afetar a questão de compactação do solo. Os solos do cerrado, eles têm uma característica de terem argilinhas positivas e negativas e elas vão se aglutinando, sabe? Elas vão fazendo o que a gente chama de microagregação. Quando a gente coloca doses muito elevadas de calcário, a gente desfaz um pouco dessa microagregação. E essas argilas começam a se mobilizar no perfil e a gente pode ter um certo entupimento de poros. Enfim, tem uma série de questões, né? Tem toda uma complexidade de efeitos. Exato. E até a própria questão de que, assim, alguns seres vivos, eles se adaptam melhor a valores de pH mais alto, outros a valores de pH mais baixo, e aí você acaba causando um desequilíbrio dessa biologia, né? Porque você acaba favorecendo alguns, aumentando favorecendo alguns em detrimento de outros, né? E aí tem que avaliar até que ponto que isso vai ser benéfico ou que pode ser ruim. Que pode ser prejudicial. Porque senão, às vezes, ele beneficia numa determinada perspectiva ali de entrega de algum mineral para a planta, mas você tem um outro efeito reflexo que no final do dia vai chegar na planta também e pode ser... Pode ser deletério, exato. Virgínia, você teria algo de diferente que você gostaria de trazer para nós, para além do que a gente colocou, dentro dessa perspectiva da agricultura regenerativa, do trabalho que você tem feito? Fiquei pensando um pouquinho. Porque, enfim, assim, eu procurei explorar o máximo possível, né? Mas, enfim, né? Como advogado, a gente tem toda a nossa limitação. Mas só se você Eu lembrar, acredito assim, que é assim, o que a gente vem fazendo hoje de pesquisa, né, o mais importante para o produtor é essa regulação da dose dos herbicidas em função do tipo de solo. E assim, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, é uma linha nova que a gente vem desenvolvendo, que é assim, entender que a planta infestante ela está ali indicando alguma coisa. As plantas infestantes elas são espécies que a gente chama de pioneiras. Elas, na maioria delas, são espécies que colonizam o ambiente logo depois de uma perturbação ou quando a gente tem muita luz. Então, muitas vezes eu me pergunto numa área por que essa planta está aqui? Por que eu tenho um alto índice de infestação dessa planta aqui? Né? Algumas plantas, por exemplo, tiririca, pé de galinha, costumam ser muito associadas com compactação. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é melhorar o ambiente, né? Para que a gente não tenha tanta infestação daquela planta. Perfeito. Hoje tem estudos que mostram que até a germinação das espécies de plantas infestantes, ela é direcionada pela biologia. A biologia afeta a germinação. Se você está num ambiente muito perturbado, você pode ter uma sinalização para a germinação de plantas que vão cumprir um papel ecológico, né? Eu gosto muito de lembrar sempre uma coisa assim, no final das minhas palestras, eu sempre coloco uma frase que fala mais ou menos assim: nós não somos os inteligentes do sistema, nós fazemos parte de um sistema inteligente, né? E quando a gente começa a respeitar isso e começa a agir mais de acordo com o movimento da natureza, a gente tem sistemas mais saudáveis, perfeito, né? Ou seja, a gente fica querendo criar tudo, né? O que eu faço que vai ser melhor? Então, primeiro assim, deixa eu entender melhor como é que esse sistema funciona, para que, de fato, eventuais ajustes possam
eu possa contribuir, às vezes, para um aperfeiçoamento desse sistema, e não achar que, não, tá tudo errado, e deixa eu criar um sistema que eu reputo ser o melhor, né? Que eu, né, dentro dessa perspectiva. É fantástico, fantástico. Né? Porque eu vou só, última Sim. coisa, assim. O que a agricultura convencional vinha pregando? Que a gente tivesse quase que uma lavoura estéril. Eu não posso ter um bicho voando, né? Eu não posso ter uma planta infestada, eu não posso ter nada Tem que estar ali. limpinho ali Tem a que estar lavoura. limpinho. Só que essa não é a realidade da natureza. Então você está o tempo todo brigando, lutando contra a natureza, né? Não é melhor eu trazer um equilíbrio para esse sistema, trazer uma vida que vai me ajudar nesse sistema, né? E andar mais de mãos dadas com a natureza e assim conseguir sistemas mais estáveis, né? Ou seja, ao invés de você lutar contra a natureza, como que eu trabalho melhor com ela? Com ela. Como o que eu com uso ela a meu favor. E o com ela é aqueles elementos que até então você vê como nocivos, né? Sim. E você ter um olhar diferente para eles e ver como que... Nematóide. Você sabia que a maioria dos nematóides, ele não afeta a cultura? É mesmo. Uhum. Por que se preocupa tanto e fala? Enfim, eu sei que tem alguns problemas reais, de raiz e Porque tudo, né? realmente tem nematóides que são prejudiciais para a planta, que vão diminuir a produtividade, que são muito difíceis de serem tirados dali. Mas tem muitos nematóides que são benéficos. Ah, então às vezes chega o nematóide, não chega, põe pesticida e vai... E não... às vezes não precisava. Que legal, que legal. É uma outra visão mesmo, né? A visão que vai mudando e vai evoluindo, né? Sim. Uhum. Que legal. É interessante como que eu gravei um podcast há poucas semanas com o Aldo Rebelo. Uhum. E teve um outro que eu gravei posteriormente e que foi uma perspectiva muito parecida com o Paulo Leonel, que ele falou assim, ele usa metodologias mais simples. Ele falou, eu não entendo, parece que o pessoal vai complicando tantas coisas, e eu vou vendo, e parece que vai te complicando para depois simplificar. Uhum. Eu procuro olhar para a natureza é muito mais simples, ali, as práticas, né? Então, ele praticamente não trabalha com muita silagem, muita coisa. Ele falou, meu boi é a pasto, o alimento do boi é o pasto ali, é o capim, é o alimento natural dele. Então, assim, não tem por que a gente complicar demais o que vai, né, que você vai estar dando ali. Eu acho que é muito essa visão, assim, eu acho que a agricultura regenerativa ela vem trazer mais isso, né? Exatamente. Ao invés dessa complexidade de elaboração de produtos químicos, da molécula que vai fazer isso, vai fazer aquilo, é a simplicidade de compreender o que já existe, né? Como que aquilo se relaciona. E eu acho que, de certa forma, assim, o que é o mínimo necessário que eu preciso fazer de alguma forma, para que a natureza funcione bem, né? Para que os animais, os seres vivos que estão ali, que eu possa deixá-los trabalharem, né? Ao invés de eu prejudicar, nesse afã, às vezes acaba prejudicando mais do que ajudando a natureza, né? Exato. Que legal. Eu já tinha uma expectativa muito elevada, mas foi superada. Olha só, pra muito mim, obrigada. É muito rico a questão do podcast, porque é uma oportunidade de aprender bastante. E a visão do advogado hoje é essa, não dá para ter... no agronegócio, eu sou especializado em direito do agronegócio. Eu tenho que aprender muito além, né? Para conseguir ter uma visão mais clara porque muitas vezes é isso, esse produtor vai chegar aqui, o problema é, a hora que o produtor chegar aqui endividado, eu já vou olhar para ele e falar, você faz agricultura regenerativa ou não? Às vezes a raiz do seu problema é outro. Então, por isso que é muito legal esse processo de aprendizado. Então, falou, às vezes o seu problema é porque você está na agricultura convencional, você já conhece a Virgínia? Então... Enfim, né? E é até legal. Eu gostaria que você falasse assim pra gente finalizar, Virgínia, como é que funciona esse trabalho que vocês têm de pesquisa e desenvolvimento, que é como uma consultoria, de certa forma. E talvez não, né? E com certeza uma consultoria bem mais eficiente, porque todo ali é composto por profissionais extremamente qualificados, né? Como que funciona isso? Como que funciona esse trabalho? Porque às vezes o produtor pensa, não, eu tô aqui, o pesquisador tá lá. Às vezes tem uma visão equivocada, não, o pesquisador sabe pesquisar só ali dentro do laboratório e eu que sei do que é o problema aqui, né? Conta um pouco mais como é que funciona esse trabalho. A gente hoje trabalha no modelo de consultoria mesmo, né? E de prestação de serviço de pesquisa a campo. Então, a gente faz uma pesquisa personalizada para o produtor. A gente faz uma consultoria, identifica quais são as lacunas que ele tem, aonde a gente pode contribuir. Se a gente perceber que aquele produtor tem um solo que eu nunca trabalhei, por exemplo, eu vou propor para ele uma pesquisa.
para eu poder identificar as doses ideais dos produtos que ele deve usar naquele solo. Para muitos produtores, principalmente para a cana e para a soja, a gente já tem muitos dados, então às vezes não precisa da pesquisa, simplesmente faz a consultoria e faz a recomendação. É um modelo de consultoria mesmo, né? A gente tem um projeto dentro da universidade que chama Herbio, né? E aí a gente tem pessoas, inclusive, que são de fora da universidade, que trabalham também, né? Que ajudam no projeto, que contribuem. Tem os alunos de mestrado, de doutorado, tem os alunos de graduação. É toda uma equipe mesmo trabalhando para o produtor. E isso é muito bacana, porque às vezes assim, o produtor tem um problema, eu passo ele para os alunos de mestrado, de doutorado, eles vão pesquisar sobre formas de solucionar o problema dele, né? Maravilha. E traz lá uma solução bem personalizada, sabe? É bem interessante. Eu acho que esse é o papel mais importante da academia, né? Você conseguir, de fato, transformar a realidade. Uhum. Na sua área, eu acho que quase não acontece, mas na minha, eu acho horrível. É o advogado que ele vai fazer um estudo acadêmico e ele fala assim, eu tô vendo que tem quem defende isso, quem defende aquilo, eu tô aqui para falar que eu concordo com esse ou com aquele ponto. Ou seja, ele não traz nada de novo, ele não descobre nada de novo. Mas para mim, eu vejo que quando você fala de pesquisa acadêmica na agronomia, tá na essência você ter que trazer novas perspectivas, né? Sim. Não faz sentido você fazer um teste, uma pesquisa, um estudo só para falar que concorda com um ou com o outro, né? É justamente para você entender por que isso acontece, o que está tendo de diferente, ou como é que eu transformo essa realidade, qual nova prática que eu posso testar e provar que funcionou ou que não funciona, né? Eu acho que isso, e é uma interação que é tão benéfica, né? É benéfica para o produtor que está recebendo uma inovação que talvez demoraria 10 anos para chegar nele, né? E ele sobreviveria até lá, né? Tá, né? A gente traz, nesse caso nosso, é uma economia financeira muito grande, né? Então, vou pegar um exemplo de uma molécula. A gente tem uma molécula cara, ela custa cerca de R$800 por hectare. E a redução de dose dela foi para 1/4 da dose. Quer dizer, são R$600 de redução por hectare. Por hectare. Para uma usina de 10 mil hectares, nós estamos falando de R$6 milhões. Isso seria uma aplicação por ano, que seria feita essa aplicação? Isso pensando em 2 aplicações que seriam, é o que eles fazem. 2 aplicações no período de um ano, assim. Exato. Qual que é o valor que daria por hectare que você falou? R$600 por hectare. Essa é uma molécula da cana. Ou seja, você considerando aí um universo de 1.000 hectares, daria R$600 mil de diferença. Exato. E que não reduziu a produtividade. Não, muito pelo contrário. Melhorou a produtividade. A gente teve dados, a gente tem muitos dados mostrando isso. Redução do uso dos herbicidas e aumento ou manutenção da produtividade. É muito interessante isso que você coloca, porque é o que você falou. Você tem a recomendação geral que às vezes tem do produto, sim, que é X. Pô, mas aquilo é geral. Você tem N variáveis que o ideal vai ser um ou outro. Exato. E aí você tem um segundo problema dentro dessa recomendação geral, que é o senso comum, que, não, se a recomendação é 1, eu vou pôr 2. Exato. Que aí, se é bom, assim, 2 é melhor ainda. E, na verdade, dentro de uma análise mais adequada, que é uma visão que a regenerativa traz, que a convencional não teria, não, 0,5 aqui vai ser o ideal para você. É o que eu gosto, eu bato muito na tecla que, assim, eu não quero tirar do produtor que a planta infestante causa um prejuízo. A gente sabe que ela causa um prejuízo. Eu só quero colocar na cabeça dele que o herbicida também causa e que pode ser muito maior do que o da própria planta. Então, que a gente precisa... É preferível, às vezes, ter... Você precisa... Você não pode trabalhar com doses acima e nem às vezes você fala, não, mas eu estou usando a dose da bula. Tudo bem, só que a dose da bula não está adequada para o seu solo e isso é principalmente real aqui no Cerrado. A gente tem produtos aqui no Cerrado, eu vou dar o nome de um, tá? Não vou falar da marca, mas vou falar da molécula. Isoxaflutole é uma molécula que passou por uma redução de doses na bula. Na bula. Na bula nos últimos tempos. Ou seja, tempos. Mas deixou muitos anos uma recomendação que fez muito produtor perder dinheiro. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque tá jogando a dose para cima por um entendimento de que não vai... um pouquinho a mais por segurança. Que segurança que é essa, né? Virgínia, uma lembrancinha nossa aqui. Olha só. Quero te agradecer imensamente ter aceitado o nosso convite. Sei como que é corrido. Nossa, imagina a rotina do professor, como que é, né? E assim, não é só dar aulas, né? Ainda mais essa perspectiva de consultoria, de pesquisa. E então fico muito feliz de você ter vindo aqui, ter participado, ainda mais dentro do que
vamos dizer assim, o que é o valor do seu trabalho hoje no mercado, né? Pessoal, para quem não sabe, a Virgínia faz um trabalho a nível nacional que é muito respeitado. A gente estava esses dias num grande evento em São Paulo, do GAF, realizado pela XP, e tivemos a grata surpresa de vê-la lá no painel, ao lado ali de, vamos dizer assim, grandes personalidades do agronegócio, né? Dividindo ali aquele palco. E, enfim, então é uma honra poder recebê-la aqui. E aqui uma lembrancinha nossa, como você falou, que tá nas trincheiras ali, literalmente dentro das trincheiras do agro ali, trabalhando em campo. Vai ser algo aí que vai... Nossa, não tenho palavras para que vai ter agradecer. serventia, Olha né? só, que coisa mais linda. Olha, amei o presente. Quero agradecer muito vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar do nosso trabalho e também pelo trabalho que você vem fazendo de divulgação desses dados, né? E de estar aí do lado do produtor, ajudando ele, porque é um profissional que não está só buscando ajudar o produtor dentro da sua área, que é a advocacia, né? Mas de trazer para ele também novas perspectivas, coisas que podem ajudar a ele a ser menos dependente, né, dessa questão. O que me vem em mente agora, Virginia, foi assim, o que eu estou fazendo é uma advocacia regenerativa. Eu também pensei isso. Dentro dessa visão da agricultura mais holística, né? É uma advocacia mais holística também. Exato. O ano passado nós fizemos um evento que, vendo esse desafio financeiro do produtor rural, eu falei, cara, a solução não é só jurídica. Porque o problema não é só jurídico, aliás, é o de menos. Então, eu falei assim, onde que está a raiz desses problemas? Então, eu falei assim, peraí, às vezes ele está precisando aperfeiçoar a perspectiva dele de gestão administrativa, de pessoas, contábil. E aí eu fiz um evento gratuito que a gente reuniu ali mais de 500 produtores aqui. E aí eu trouxe o Antônio Schacker, que é uma referência na gestão pecuária, que foi trazer ali vários elementos interessantes. O Ricardo Arans, que veio falar da perspectiva de gestão de pessoas, que também é relevante. O Matheus da Pátria, que fala muito bem sobre a comercialização. É mesmo? Foi. Gente, e faz um trabalho muito legal, porque fala-se muito de agricultura de precisão, que tem que se ter, mas e a comercialização de precisão? Porque às vezes você tem um produtor que está colhendo 90 sacas e está ganhando o mesmo que o outro que está colhendo 70. Simplesmente porque acertou melhor. E comercialização não é só a venda do produto, é a aquisição dos insumos também. Então, nossa, vamos trazer isso aqui. O Matheus foi o palestrante âncora ali dentro do nosso evento. E inúmeros outros, o Marcelo Prado, de Uberlândia, da M Prado Consultoria, que é um cara que tem uma bagagem, uma visão muito legal do agro, né? E profissionais na perspectiva de gestão administrativa, contábil, nós ali com a perspectiva jurídica, porque a gente realmente entende que a questão ela tem uma complexidade, né? Então, quando a gente fala muito hoje, a gente trabalha às vezes com recuperação judicial. Não adianta eu ter a perspectiva, o remédio jurídico da recuperação judicial, que vou conseguir um prazo de carência para ele pagar as dívidas, um deságio, um desconto sobre essa dívida, um prazo maior, uma taxa de juros maior. Se aquele negócio dele não é eficiente economicamente, se aquele negócio não é rentável... Você tem que melhorar a saúde financeira como um todo, não é então, só remediar, né? Sim, exatamente. Que é a causa do problema, Exato. né? É óbvio que eu não vou ter essa solução, mas se de alguma forma eu conseguir trazer reflexões, ajudá-lo a repensar o modelo de negócio, a repensar esse olhar, e nós vamos começar daí. Chegou aqui para a RJ, falou, vamos lá, a RJ por si só não vai resolver. Se você tiver com agricultura convencional, lá na frente o seu negócio vir à falência novamente, né? E é isso, muito obrigado pelo aprendizado, pela troca. Fico muito feliz assim, de fazer parte desse projeto seu, de ajudar os produtores, acho que é o caminho mesmo.